Salve, meus queridíssimos! Tudo bom com vocês? Nelão aqui de volta e eu queria agradecer muito que nós chegamos aos 500 inscritos! Obrigado, gente. Obrigado muito pelo apoio de vocês. E como prometido, eu vou trazer aqui o vídeo de como fazer rios de dinheiro no World of Warcraft. Galera, antes de começar, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, que o pessoal não tá assistindo meus vídeos por completo. Galera, isso aqui não é TikTok. World of Warcraft é um jogo que foi lançado há 20 anos atrás. Ele não segue as regras e as premissas da nossa sociedade atual de 2020 mais, entendeu? É um jogo de 2004, é um jogo que tem farm, é um jogo que tem grind, é um jogo que tudo que você precisa fazer para dar certo requer dedicação, tempo e conhecimento. O conhecimento, é claro, é só deixar o inscrito e o like aqui que vocês vão aprender aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Como que foi o processo para eu conseguir chegar nesse montante? Essa expansão eu quis me desafiar. Como tinha amigos meus que estavam jogando com personagens novos também, eu peguei um personagem meu lá do remix do Pandaria, zerado, que não tinha nada, passei todo o gold dos meus personagens para ele, que totalizou cerca de uns 150k no máximo, e eu falei, bom, eu tenho pouco dinheiro, eu preciso saber aonde eu vou investir esse dinheiro, como que eu vou alavancar o meu gold, e como que eu vou sair do zero, para eu ter um dinheiro para trabalhar e poder, quem sabe, investir em outros mercados conforme eu fosse avançando na expansão. Como que eu ia descobrir o que fazer, o que produzir, que craft fazer? Obviamente, eu fui no underground, eu fui na deep web da economia do World of Warcraft, que é o Reddit do WoW Economy. Esse é um Reddit muito legal, com pouquíssimos seguidores. Claro que esse é um Reddit que está escrito todo em inglês, da gringa. E é nesse Reddit também que eu fiz e ganhei o meu primeiro Reddit Gold, que eu fiz um post explicando, contando um pouco da minha história, de como eu fiz 20 milhões de Gold na época do Batalha por Azeroth. Se vocês quiserem ver essa leitura, se vocês quiserem ver um pouco mais dessa história que teve o dobro, o triplo de planejamento, que foram meses de planejamento para eu conseguir fazer esse Gold, eu vou deixar o link aqui também para vocês. Essa é uma história que eu possa contar em outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário se vocês estão interessado em saber dessas histórias antigas que eu também tenho de World of Warcraft. E foi lá no Reddit que eu descobri que o mercado que eu ia investir, ou que eu escolhi, foi o mercado de inscription dos materiais base. Por que dos materiais base? Porque enquanto todo mundo tá fazendo cajado, enquanto todo mundo tá fazendo anéis, enquanto todo mundo tá fazendo os equipamentos mais brilhantes e luxuosos para mostrar no chat e incentivar vocês a vir fazer com eles, esses itens também vão precisar de tintas, esses itens também vão precisar de cifras e dos materiais básicos, que são chatos. Ninguém vai linkar o material básico para vender no /2, vendo tinta sombria. Então o que eu vou fazer? Vou ser o mestre da tinta sombria, vou ser o mestre das tintas, vou ser o mestre das cifras. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o primeiro passo pra eu alavancar o meu gold e sair do zero. Bom, galera, a primeira coisa que eu fiz foi logar no meu personagem principal que eu ia jogar nessa expansão e adicionar nos favoritos da casa de leilão dele todos os itens, ou quase todos, que eu iria utilizar ou possivelmente iria utilizar, itens novos da expansão, e favoritei eles para eu facilmente conseguir acompanhar os preços, acompanhar por quanto tá vendendo, por quanto tá saindo e poder comprar mais fácil esses itens e não ter que pesquisar novamente o nome deles aqui na casa de leilão. O craft que eu foquei em fazer foi a tinta banhada de sol e a cifra irrestrita. Para isso, eu tive que me especializar nisso. Eu vi que no Inscription tinha uma aba aqui na busca de conhecimento. Cada ponto que eu colocava aqui na busca de conhecimento aumentava 3 a engenhosidade, 3 a desenvoltura e 3 a multicriação por ponto na especialização. E eu foquei imediatamente em melhorar a minha multicriação, aumentando ela em mais 3. Por quê? Porque esse multitarefas, ele tem 4 pontos principais aqui na sua árvore, que são: multicriação concede até 25% mais mercadorias ao criar receitas de escrivania de casalgar. 25% aqui, 25% aqui, mais 25% e mais 25%, totalizando mais 100% de materiais na multicriação ao trocar a multicriação quando eu fizesse esses itens. Foi isso daqui que abriu. Quando eu enxerguei isso, eu arregalei os olhos e falei: aqui tá o meu dinheiro, aqui tá o meu gold, eu vou imprimir itens do ar, eu vou imprimir gold do nada, e isso aqui vai me alavancar com certeza. Então, eu transformei esse personagem em mestre da tinta. Apenas um personagem, eu tinha um investimento apenas para um personagem, apenas 150k, e foi aqui que eu foquei. Fui obter a maior quantidade de talentos possíveis que eu poderia, da maneira mais barata possível. Não tinha esses 30 aqui de começo, só tinha aqui no multitarefas, busca da perfeição e na tintas até mais ou menos na metade.
o suficiente para que com a flor rank 1 eu conseguisse moer ela e fazer a tinta rank 2 com pigmento rank 1. Isso era tudo que eu precisava. A hora que a minha profissão, com os dois pigmentos rank 1, passou do 1 pro 2 aqui, eu já tava perfeito, já tava grandão. Então, vou mostrar pra vocês o que eu preciso fazer aqui. Eu tenho 1.500 corante de gotisca, eu preciso, na proporção de 2:1, de corante nacarado, que é com a microfluorescência. Eu vou vir aqui, microfluorescência, rank 1. Como eu preciso da proporção 2:1 e eu tenho 1.500, eu preciso de 3.000. 110k de gold. Comprar. Beleza. É claro que eu não comecei comprando 110 mil. Eu comecei comprando 10 mil de um, 10 mil de outro. E aí eu tenho que moer todas essas plantas para fazer a minha tinta. Outra informação que eu descobri foi que esse item aqui, o tubo de ambidestria elevada, ele aumenta de 5 a 15% a sua velocidade e destreza de criação, baseado na qualidade da criação desse item. Ele dura 30 minutos e BB mais um adiciona mais 30 minutos. Esse item acelerou muito o meu processo, ele fez eu poupar mais materiais durante a minha criação, e todo o material que eu poupasse ou multicriasse era um lucro extra que eu ia ter. Então eu tomei um frasco desse, aí eu vim na minha profissão e eu moí todas essas plantas. Esse é um processo bem demorado e desde que lançou a expansão, eu já devo ter feito ou moído mais de 50 mil tintas. Vou colocar tudo para moer aqui. Vamos esperar ficar pronto. Enquanto tá moendo aqui, outro detalhe importante de citar é que eu precisava ter as melhores ferramentas, porque quanto melhor minhas ferramentas, mais multicriação eu ia ter, mais materiais eu ia poupar, melhor ia ser a minha profissão. Então, eu precisava o mais rápido possível das ferramentas azuis, das ferramentas rank 5. Mas no começo da expansão, ninguém ia querer fazer isso aqui de graça pra mim. E eu também não ia ter o gold pra comprar isso aqui de alguém, porque eu só tinha 150k. Então, eu ia precisar fazer eu mesmo a minha pena, fazer eu mesmo o meu equipamento de profissão. Só que não tinha como, pela quantidade limitada de pontos que eu tinha logo na primeira semana, logo nos primeiros dias, eu não ia ter como me especializar em tintas, me especializar na multicriação e também me especializar em fazer as melhores ferramentas. Então eu pensei, eu preciso de mais um personagem só para fazer a ferramenta para mim. E foi isso que eu fiz. A gente vai conversar mais sobre isso logo em breve. Vamos terminar de fazer aqui só para vocês verem o processo que eu fiz. Porque o que esse personagem produziu também influenciou no montante final da minha conta. E na verdade foi o que mais me surpreendeu, foi esse personagem responsável pelas ferramentas. O que acontece aqui, galera, muitas vezes é que você pede pra ele fazer, pra ele moer tudo, e ele fica falando, requer 10 microfluorescências, quando eu já tenho 1000 aqui na minha bolsa. O que acontece é o seguinte, essa microfluorescência que fica picada, separada, por exemplo, esse montinho aqui que tem 6, ele vai bugar porque o jogo não entende que aqui tem 10. Então eu tenho que pegar esse 6 que tá separado e jogar dentro de um monte maior. Pegar esse 1 que tá separado e jogar dentro de um monte maior. Você vai ter que fazer isso com todas as plantas que você for moendo. Beleza, terminei de moer aqui. Agora quando eu venho aqui na minha tinta banhada de sol, eu tenho 1.500 corante, 4.000 corante nacarado, consigo fazer 292 tintas banhadas de sol. Como eu tô com os equipamentos os melhores possíveis, lógico que no começo eu não tava assim, foi tudo mais ou menos na sorte. Vamos ver o que vai acontecer quando eu criar essas 292 com 22% de multicriação que eu tenho atual, com todos os pontos das minhas especializações em multicriação e na maestria da tinta. Vamos ver o quantas ele vai fazer com essas 292. Eu quero que vocês notem o seguinte, conforme eu vou criando e ele for procando, ele vai salvar reagentes porque eu tô tomando a poção, ele vai multicriar porque eu tenho bastante multicriação, e qualquer multicriação que ele fizer pra mim, ó, aqui fez 2, é lucro. É uma extra, eu simplesmente criei um item do ar, eu fiz o item do nada gratuitamente. Olha lá, multicriou 5, com até no cap de 6, que é o máximo de multicriação que ele faz pra mim. São essas multicriações que foram de pouco a pouco, cada vez que eu ia fazendo uma nova receita, eu ia lá, comprava tanto de uma, tanto de outra, tanto de outra planta, moía, fazia tinta, e a partir da tinta fazia a cifra. Primeiro eu tenho a multicriação da tinta, e depois eu ainda vou ter a multicriação na cifra. E a multicriação na cifra eu ainda coloco um reagente especial, que vocês vão ver já já. Vamos só ver o resultado dessa criação aqui. Ele terminou de fazer, ainda sobrou mais 5 para fazer com o que ele poupou de material. Vou mandar fazer essas 5 extras. Quando a gente vem aqui nos resultados de craft, eu tinha mandado fazer 232, ele fez 441, ou seja, ele fez praticamente o dobro
não tem como eu já não ter lucrado só na tinta banhada de sol. Só que aí eu vou ir além. Eu vou usar essas tintas banhadas de sol que eu fiz para fazer cifra irrestrita também na multicriação. Só que agora eu vou adicionar um reagente especial de finalização. Eu vou adicionar pó de espelho, que me dá mais 180 de multicriação, jogando a minha multicriação para 28%, quase 30% de chance de multicriar. Cada uma em 3 que eu produzo, uma vai multicriar. A cifra restrita ela vale mais do que a tinta, ela é usada em outras receitas e ela entra na minha multicriação igual a minha tinta. Então eu vou mandar fazer 182, vamos ver quantas ela vai fazer. Esse é um processo bem demorado, você vai deixar o seu personagem AFK aqui, ele vai deslogar enquanto ele produz, então você ainda tem que estar aqui fazendo alguns inputs, mexendo um pouco com o seu personagem para ele não deslogar. É na paciência, é um trabalho mais chato, só que foi isso aqui que ninguém quer fazer que alavancou o meu dinheiro, que eu trabalhei nesse mercado limpo e livre, quase sem competição nas primeiras semanas da expansão. Conforme o tempo for passando, e principalmente também depois desse vídeo, você pode ter certeza que esse mercado vai começar a ter mais competição, novos entrantes, mais jogadores e a sua margem de lucro vai acabar sendo cada vez menor. Por isso que é importante você ter a sua profissão e a sua especialização com bastante pontos, bem trabalhada, para que você tenha a maior quantidade de multicriação possível, a maior velocidade de produzir as suas tintas e as suas cifras, para que você faça isso com otimização de tempo, otimização de material e otimização de recurso. Certo? Vamos esperar ele fazer as cifras aqui que eu pedi. Terminou de fazer. Ele ainda restou uma aqui para eu fazer extra. Sobrou um pouco de tinta banhada de sol e lança aqui. Vou mostrar para vocês. Desculpa aqui no último que tava atrás da minha câmera. Eu mandei fazer 180 cifra irrestrita. Ele produziu para mim 331. Estão aqui na minha bolsa as 331, certo? O último craft que eu vou fazer é essa lenha verde codificada. Ela vai tinta sombria e lança de Arator e um pouco dessa água. Acabou minha água aqui, deixa eu comprar um pouquinho mais aqui no vendedor. Vou comprar 70 mil. Beleza, já tá bom. E venho aqui na lenha verde codificada e vou mandar ele fazer também com o pó de espelho 29, que eu também vou usar isso lá no meu cara que faz as ferramentas, certo? Então deixa ele fazer essas 29 pra gente, vamos ver quantas ele vai produzir na multicriação. Eu mandei ele fazer 29, ele fez pra mim 49. Ótimo. De começo, eu simplesmente vendi todos esses materiais. Só que aí, quando eu fiz o meu crafter de ferramentas, eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte. Eu investi uns 400k de gold para fazer tudo isso. Coloquei os materiais, todos esse resto de tinta, todas as cifras e a lenha verde codificada no meu banco do bando de guerra. Loguei no meu personagem que faz as ferramentas, que é o meu Warlock, o Cruzes. Fui com ele até o banco. Claro que a gente também tem esse poder novo aqui no geral, que é o inibidor de distância do banco do bando de guerra. A gente vai usar isso muito ainda mais pra frente nesse tutorial. Vim até o banco do bando de guerra, os materiais estão todos aqui, eu não preciso nem vir aqui. O meu personagem ele já puxa direto os itens na hora de produzir, direto do banco do bando de guerra. Eu vim nele e eu produzi bastão de mistura do alquimista, rolo de macarrão queimado e a pena do escriba leve. Vou produzir um pouquinho de cada ferramenta só pra vocês entenderem a ideia, certo? Vou fazer essas 9 penas do escriba leve. Lembrando que esse personagem aqui eu criei só pra fazer as penas dos meus 2 outros personagens, que eu tenho mais um escriba ainda que eu vou mostrar pra vocês. Então eu produzi aqui as 9 penas do escriba leve. Eu tenho 25 pra fazer aqui entre bastão de mistura e rolo de macarrão. Então eu vou fazer metade de cada um. Na época quando eu fui fazer esses itens, nas primeiras semanas, cada rolo de macarrão estava estimado em 40 mil de gold. E cada bastão de mistura estava estimado em coisa de 20 a 25 mil de gold. Eu juntei os meus 400k que eu já tinha alavancado, moí ele inteirinho, investi tudo nas ferramentas. Você acha que eu vendi todos esses rolos de macarrão por 40 mil de gold e fiz 40 rolos de macarrão vezes 40, dando aí quase 4 milhões de gold? É claro que não. Só que eu fui surfando desde lá do começo, quando o item tava por 40k, até hoje que ele tá valendo de 5 a 2, 3k de gold. É essa surfada no preço de quem chega primeiro, bebe água limpa, certo? E pronto. Agora, tudo que eu preciso fazer é colocar todos esses itens aqui dentro do banco do bando de guerra. Coloco todos os rolos de macarrão, todos os bastão de mistura do alquimista e todas as penas leve do escriba.
Você pode estar pensando assim, nossa, mas isso é tão simples, você só vai vender os itens que você fez? Calma. Seria muito simples e também demorado e difícil vender uma quantidade grande de materiais assim e de itens produzidos em um servidor só. Você vai demorar para mover todos esses itens em um servidor só. E agora vem o segredo. E o porquê que vocês estão vendo eu aqui com transmog de vendedor também, transmog de leiloeiro, porque eu tenho 5 personagens, cada um deles em um server diferente, vendendo esses materiais. Não liguem pro nome dos meus personagens, são personagens antigos que estavam em servidores aleatórios, porque não importa muito o servidor que o personagem esteja, contanto que seja um servidor de grande população, um servidor que seja completo, cheio ou lotado, para que você trabalhe com esse mercado que gire bastante e que tem bastante gente comprando. Qual que é o processo agora? Eu vou entrar no meu primeiro personagem leiloeiro, que é o meu leiloeiro mais antigo do Aslan, vou abrir o leilão dele. Não tem nada postado, porque já passou o meu tempo de leiloagem. Eu coloco só no máximo 12 horas. Caso eu fique AFK por muito tempo e não consiga entrar no jogo, os itens já vão estar tudo aqui no correio de volta. E eu recolho o correio dele. Vocês podem ver, ó. Olha lá. Vendeu, 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 vendeu. Vários itenzinhos. Recolheu 17k de gold. Na bolsa, 553k. Venho em vendas. Clico no meu item. Eu já configurei o meu auctionator para postar de 5 em 5. Posto 5. Clico no próximo item. Posto 5. Ou o que sobrou. Clico aqui. Posto mais 5. Ficou faltando para esse personagem a ferramenta de alquimia. Então eu venho aqui até o banco do bando de guerra. Pego 5 ferramentas de alquimia. Volto até a casa de leilão. E posto essas 5 ferramentas de alquimista. Deslogo. Esse personagem eu já terminei. Logo em outro personagem de outro servidor, abro o leiloeiro, clico em cancelar. Não tem nada aqui. Vou até a caixa de correio, recolho meus leilões, recolho as minhas vendas. Esse personagem vendeu mais 11k 380, na bolsa 1.200.000. Eu não estou usando o Trade Skill Master mais, que é um addon de casa de leilão bem complexo, mas eu consigo ver aqui, mesmo ele não estando configurado, ele mostra para mim o histórico desse personagem. Começando aqui no dia que lançou a expansão, até os dias de hoje, onde esse personagem já farmou 1.326.000 de gold, com o item mais vendido sendo rolo de macarrão queimado. Ou seja, pode-se dizer que eu fiquei milionário vendendo rolo de macarrão, tá bom? Gasto médio por dia, lucro total... Lucro médio por dia, tem tudo aqui. Não vamos entrar em detalhes aqui. Só queria mostrar pra vocês, ó. Esse personagem também não tem a ferramenta de alquimia. Eu vou abrir o meu inibidor de distância do banco de guerra, aqui do leilão mesmo. Vou pegar mais 5. Vou ver o que tá faltando dos outros. Vou já pegar mais um desse, mais uma pena. E coloco pra vender aqui no leilão mais uma vez. Você pode estar vendendo os itens rank 5, pode estar vendendo os itens rank 4. Quanto mais variedades de itens você tem, quanto mais ferramentas de profissão ou qualquer coisa que você esteja vendendo, você conseguir montar esse setup, mais fácil fica de vender, mais fácil fica o seu processo. Você faz esse processo de login 1, 2 vezes por dia. Todos os dias você tem um gold entrando passivo na sua conta. Muito fácil, certo? Vou logar no próximo personagem. Ó esse personagem. Caixa de correio lotada de vendas. 23k. Na bolsa 980. Não tem nada vendendo. Ou seja, ele limpou a bolsa. Eu preciso reabastecer a bolsa dele inteirinha. Abro o meu banco do bando de guerra. Pego 5 de cada um. Já acabou o meu de alquimia. Eu preciso produzir mais. E ponho para vender. Em cada servidor, os itens vão estar vendendo por preços diferentes. Vai ter servidor que vai estar mais caro, vai ter servidor que vai estar mais barato. Mas afinal de contas, não importa o valor, porque eu produzi os itens na multicriação. Para eu fazer esses itens foi simplesmente de graça. Então esses itens é lucro puro, pessoal. Recolho mais uma vez a casa de leilão. Esse personagem não vendeu nada, infelizmente. Mas não tem problema, porque eu não dependo só desse personagem. Eu tenho mais 4 personagens em outros servidores que estão vendendo também. Um dia
um vai vender mais, outro dia outro vai vender menos. É assim mesmo que funciona. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho na paciência, é um gold passivo que é certo. Depois que eu alavanquei todo esse montante, aí eu consegui investir num terceiro personagem, que foi o Jack, mais um escriba. Então eu peguei mais uma vez a capacidade que o meu personagem tinha, o Cruzes, de fazer ferramentas, para fazer uma pena rank 5 pro Jack também. E com o Jack, eu foquei em fazer a especialização dele também em multicriação, mas aqui na adições arquivísticas, eu fiz ele o mestre de fazer os signos de Negraluna, que são os embelezamentos que você consegue colocar nos seus crafts de roupas, de armas e armaduras. Esses signos, ó, 3.500, 2.000, 3.000 e 2.755 cada um. Esses itens já estiveram muito mais caros. Eu também estava vendendo quando eles estavam caros. Mais uma vez, contando com a multicriação, eu vim até aqui. Vou abrir mais uns baralhos desse aqui de Negraluna para poder produzir um pouco mais para vocês verem. Tô esquematizado aqui. Tô pronto para fazer 13 signos com todos os reagentes que o meu outro personagem, mestre da tinta e cifra, fez. Vou adicionar aqui o pó de espelho. E antes de fazer os crafts padrões, eu vou gastar a concentração desse personagem, que é um personagem que ele tá aqui só para fazer isso. Vou gastar a concentração dele e contar com a sorte para fazer multicriações com um item na qualidade rank 3. Porque na qualidade rank 3, esse item tá valendo 15k cada um, certo? Então vamos criar quantos derem. Vou fazer um. Fez só um. Vou fazer mais um. Não multicriou, não fez mais nada, minha concentração já derreteu, só tenho 200, acabou a brincadeira. Vou fazer o resto rank 2, certo? Ó, aqui já multicriou 5, fazer o resto, mais 3, poupou um baralho pra mim, o baralho é bem barato, não tem problema. Fez 4, e esse personagem bem menos multicriação que o outro, tá com 17%. Vou colocar mais pó aqui, 23%. Fez mais 2. Então eu mandei fazer. Eu ia fazer 11, fez 15 rank 2 e 2 rank 3. Certo? Hora que eu vou pôr para vender. Cada um do rank 2 tá valendo 3k e meio e o do rank 3 tá valendo 15k. Queria até mostrar para vocês aqui esse clipe aqui da minha live. Por favor, segue a gente lá no twitch.tv/FelipeNelli. Eu vou estar sempre fazendo live lá dia sim, dia não, porque eu trabalho à noite, 12/36. Então eu consigo todos os dias sim, dia não, alternadamente, tá fazendo live pra vocês lá. As lives geralmente são entre as 6 horas da tarde até as 10 horas da manhã do outro dia, beleza? Então, ó, primeira vez que eu fui fazer esse craft colocando concentração, eu até dou uma pensada ali, custa 400 de concentração pra eu fazer. Eu faço ele rank 3 uma vez, até vejo se eu tenho algum material disponível ali para economizar um pouco a minha concentração. Eu faço ele no rank 3 a primeira vez. Ele faz 1 para mim. E a hora que eu faço ele pela segunda vez, ele multicria para mim 6 do rank 3, certo? Nessa época, cada um dos signos de Negraluna rank 3 estavam valendo 30k de gold. A partir daqui, galera, é só vender, é só trabalhar, é só vender em vários servidores diferentes. Esse personagem aqui tá com 1,5 milhão na bolsa, somando o gold de todos os outros personagens. Eu tenho mais gold do que eu precisaria para fazer qualquer coisa no jogo, para jogar o videogame com o cheat do Gold infinito e poder me divertir à vontade sem ter que me preocupar com custo de craft, com custo de reagente, o quanto que vai custar a minha profissão. Eu só fecho o olho e faço o que eu quiser. Beleza? Então é isso. Esse é o segredo para conseguir fazer muito gold. É claro que, como eu disse lá no meio do vídeo, quanto mais cedo você tá na expansão, quanto primeiro você chega no mercado, mais fácil é de você vender os itens ao preço mais premium possível. Então fica ligado aqui para mais dicas, mais ideias, mais conteúdo. E muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo. Obrigado aos 500 inscritos. E tamo junto, pessoal. Valeu! Dizendo suas dificuldades em aprender a fazer um nó de O Eliseu vai ajudar nós a fazer o nó.